E eu queria, né, justamente trazer para vocês o que é, né, ser uma terapeuta mulher nos dias de hoje. E a gente sabe que o mundo todo é muito estereotipado ao masculino, né? E que muitas vezes nós mulheres, às vezes, sofremos alguns preconceitos ou tem-se o estereótipo de que mulher, né, para poder funcionar no mercado de trabalho tem que ser um pouco masculinizada, ou para ter sucesso tem-se o estereótipo, né, do masculino de sucesso. E muitas vezes, né, não se considera trabalho de casa como, né, uma forma de trabalho. Então eu queria trazer isso para vocês, um pouquinho dessa visão, né? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Matera, sou psicóloga de formação, tenho cursos em várias áreas de terapias alternativas que, né, hoje em dia a gente conhece como complementares. Então, Reiki, Theta Healing, Access, florais. Então, de tudo, né, eu estudei com muita profundidade. E eu tô aqui para falar para vocês como mentora de terapeutas, como você pode ter uma mentalidade mais próspera, mais voltada para o seu negócio, né? Porque sim, terapias também é um negócio. A gente ajuda, né? Contribui muito com a vida, com a mentalidade das pessoas, né? Delas terem um bem-estar. E muitas vezes a gente esquece que somos seres humanos também, e que isso é um negócio, e que sim, você pode viver de terapias. Eu sou exemplo disso, trabalho com isso há mais de 15 anos, 12 anos só vivendo com terapias. Quem me segue, né, se você não me segue, segue aqui. Eu viajo pelo mundo, né, vivendo de terapias. Então, é um negócio que sim tem a liberdade geográfica, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, mas também pode ser rentável se você, né, tiver a mentalidade certa para isso. E nós mulheres, muitas vezes, né, trazendo aqui agora, né, para o nosso tema da nossa live, a gente tem família para cuidar para quem é casado, né? Mesmo quem não é casado, né? Geralmente mulher tá ali, né, nos afazeres da casa, né? Para quem mora com alguém ou para quem mora sozinho, sempre tem as coisas da casa ali para cuidar, né? Então a gente tem que começar a olhar também que isso também faz parte do seu trabalho, do seu cotidiano, e que muitas vezes, sim, como que a gente pode falar? A gente tem isso para lidar no nosso dia a dia, e que muitas vezes para o homem é um pouco mais fácil. Não estou sendo preconceituosa aqui, eu queria deixar muito bem claro isso, mas eu queria trazer para vocês essa visão de que muitas vezes isso não é considerado um trabalho e faz parte da sua rotina, e também é o seu trabalho. O Access fala muito sobre isso, né? Sua vida é seu trabalho é sua vida, porque todos esses papéis que você tem, ele também faz parte do seu trabalho, também faz parte dos pratinhos ali que você tem que lidar durante o seu dia a dia. E mulheres, cuidar da casa é uma delas, né? Sim, a gente tem muitos homens hoje em dia que ajudam nos afazeres da casa, que ajudam na criação dos filhos, mas a responsabilidade quando a criança tá doente, quando acontece alguma coisa, a decisão sempre vem pra mulher, tá? Então a gente não pode ser hipócrita de falar que não faz parte do dia a dia da mulher, do que é ser uma terapeuta mulher, porque isso inclui também no nosso dia a dia, de trabalho, poder lidar com esses papéis também, levar filho na escola, fazer comida, limpar a casa. E claro que a gente aqui no Brasil tem a facilidade, né, de que a mão de obra de uma diarista e tudo mais é muito mais acessível do que fora do país, e muitas vezes nós temos ajudantes na nossa casa também. Mas mesmo assim, a gente ainda tem que lidar com esses papéis. E aí numa sociedade que o estereótipo, né, do empreendedor de sucesso é masculinizado, então parece que a mulher tendo filhos, tendo uma casa, não vai ter tanto sucesso assim, né? E isso tem que ser dividido, né? E isso tem que ser construído juntos. E durante muito tempo, no começo da minha carreira, eu tive essa visão da minha família, né? Eu não sou casada, não tenho filhos, mas a minha família, por me ver trabalhando em casa, muitas vezes achava que não era trabalho. Então, quantas vezes, né? Às vezes a gente tá ali na nossa casa e tal, 5 minutinhos vou no mercado e volto. Então, essas coisas do dia a dia, às vezes, né, pode atrapalhar você a ter sucesso. Reserve horários para fazer cada coisa que você tem a fazer. Os 5 minutinhos ali, 5 minutinhos ali, quando você vê, o dia passou e você não fez nada que você tinha que ter feito para o seu negócio, né? Então, boa administração do tempo, tá? Se vocês forem na plataforma do Eduz ou me mandem mensagem aqui, eu tenho um curso maravilhoso sobre administração do tempo que eu posso compartilhar com vocês,
que dá dicas, até, né, nós mulheres, homens também, porque eu sei que homens às vezes assistem as minhas lives, a gente tem o nosso ciclo natural mensal, que, né, nós mulheres chamamos de ciclo da lua. Então, respeitar esse ciclo do seu corpo, que é um ciclo natural, e que não tem a ver só com a menstruação, também tem a ver com a sua rotina, porque mesmo quem não menstrua tem a mesma rotina. Então, tem os dias que você vai estar mais em alta, tem os dias que você vai estar mais em baixa, e como lidar com isso nesses dias, né? Então, vamos, né, começar a olhar para isso. E aí, começar a colocar isso como prioridade. Porque o que acontece muitas vezes com muitas mulheres que eu mentoro por aí? Família vira prioridade, o trabalho não é prioridade. Não que não tenha que ser, mas naquele momento a sua prioridade é atender o seu cliente. A sua prioridade é você ir lá e programar os seus posts. A sua prioridade naquele momento é você ir lá e, né, sei lá, programar os cursos que você vai dar, né? Quais são os seus horários de atendimento? E mesmo que você não tenha ninguém, preencha com estudo, então, para você poder acostumar a sua mente e o seu corpo que aquele horário é o horário de trabalho, né? Não que a gente não possa flexibilizar, tudo não é a ferro e fogo, né? Mas é você começar a acostumar que, por exemplo, eu vou trabalhar das 8 às 18, ou eu vou trabalhar só na parte da tarde, então, mesmo que eu não tenha ninguém para atender, eu já vou colocar ali aquele horário, pelo menos para estudar, vou chamar alguns amigos para atender ali, para eu treinar. Então, vamos começar a olhar isso como um negócio também, como uma prioridade. Não é porque eu não tenho nada ali, para quem tá começando, que eu vou fazer outras coisas. E aí, de novo, se policie para 5 minutos, né? Aqueles 5 minutos, vou ali no mercado. Oi, gente. Vou ali, né, lavar roupa. Então, esses 5 minutos fazem a diferença no seu trabalho. E aí, 5 minutos aqui, 5 minutos aqui, 10 ali, quando você vê o seu dia já passou e você não fez nada produtivo para o seu negócio. Então, mulheres, eu sei que não é fácil, porque a gente tem que lidar com muitos pratinhos muitas vezes. Seja morando sozinho, seja não tendo uma família, lavar roupa, cuidar de casa, como eu já disse aqui no começo dessa live. Então, como eu vou lidar com isso? Faça uma administração do tempo. E mulheres, não se culpem se vocês não estão lá no pico de performance. Ninguém é sempre assim. Então a gente também tem que começar a filtrar umas coisas que essa internet fala, né? Que os coaches de sucesso falam. Você não é todo dia que você vai estar no pico de performance. Não é os 30 dias no mês, os 365 dias do ano. É você respeitar que tem dias que você não vai estar tão legal. E que tudo bem. Então o que eu vou fazer nesses dias que eu não tô tão legal? Vou fazer coisas da rotina do dia a dia. Ou talvez seja esse o dia que eu vou cuidar da casa. Ou simplesmente vou me dar o meu dia de folga. E quando você tem isso mapeado no ciclo da lua, né, na sua administração do tempo, fica mais fácil de você reconhecer e você vai começar a perceber que é mais ou menos na mesma época do mês. Então, eu sabendo que mais ou menos isso é na mesma época do mês, por que não, né? Começar a colocar meus dias de folga ou colocar tarefas que sejam mais fáceis para mim, né, nesse dia. Gratidão, vem comigo, sim, faz muito sentido, né? E justamente, mulheres, vamos começar a se valorizar também. Eu tenho uma característica do empreendedorismo da mulher que eu gosto muito, que é a sensibilidade e o tato de lidar com as pessoas, que muitas vezes nesse mundo masculinizado ele não é levado em conta, porque o empreendedorismo, né, de sucesso, as pessoas de sucesso tem que ter o estereótipo masculino, é isso que essa sociedade prega. E de novo, não vamos ser hipócritas e nem vamos levar para o outro lado de machismo e tudo mais, não é essa a questão, é você parar para pensar, né? E aí nós mulheres temos uma característica que para mim é uma característica que faz toda a diferença no empreendedorismo feminino, que é justamente você ter esse trato com as pessoas, ter esse sentimento com as pessoas. Muitas vezes a mulher sabe qual é a melhor hora, né? Qual é o melhor jeito de falar com as pessoas. Que muitas vezes no estereótipo do empreendedor, você não pode levar isso em consideração, porque isso é você não pensar no seu negócio, né? E isso é uma característica que mulheres têm muito e que eu gosto muito do empreendedorismo. Não é, de novo, né, trazendo aquilo que eu falei, não é todo dia que a gente tá naqueles dias bons. Então, nesses dias que, assim como acontece com a gente, acontece com os nossos funcionários, com as pessoas que a gente trabalha. Então, ter esse tato com essas pessoas, ok, hoje ela não tá num dia bom, deixa eu relevar, né? Que muitas vezes, né, no empreendedorismo, né, vamos pôr aqui entre aspas, tá? Muito entre aspas, masculinizado não leva em consideração. Se você não performou, tchau, querido, vem o próximo. Né? Tô exagerando aqui para vocês entenderem um pouco desse estereótipo que a gente vive, né? Mas
muitas vezes as mulheres empreendedoras conseguem perceber, poxa, o filho dela tá doente, por isso que ela tá assim hoje. E você ter esse trato que as mulheres têm, que é uma característica feminina, não tô dizendo que os homens não tenham, tá? Que é uma característica muito feminina, que ajuda muito no empreendedorismo. E que faz toda a diferença para nós mulheres que somos empreendedoras. E que vamos lidar com pessoas, seja cliente, seja funcionário, seja o que for. E que essa sensibilidade muitas vezes vai te dar muito a seu favor. Quando eu vou negociar, por exemplo, com um fornecedor, né, para quem trabalha com produtos, né, olhar para aquele fornecedor, poxa, você não tá legal, né? Que é uma ferramenta também que eu gosto muito, que o Access fala, né? Seja interessado pela pessoa, não seja interessante. Então, ouça o que a pessoa tem para te dizer, esteja ali. E isso vai fazer toda a diferença, né? E muitas vezes, de novo, né, não criticando, não achando que isso é ruim, mas a internet fala pra gente que a gente tem que muitas vezes, né, ser a pessoa que mostra, olha que lindo o meu sucesso, se mostrar interessante. E muitas vezes a diferença faz quando você, né, está interessado pela pessoa, pela história dela, né? Uma das minhas funções dentro do Access Consciousness é chamar as pessoas quando elas fazem uma primeira classe ou quando elas estão indo para uma classe, confirmar a participação dela, né? Perguntar se elas precisam de tradução ou não. E muitas vezes, às vezes eu fico 20 minutos com uma pessoa no telefone, simplesmente porque ela quer desabafar. Meu dia não foi legal, que bom que você me ligou. Essas ferramentas me ajudam muito no meu dia a dia, né? E você tá ali interessado na pessoa, faz toda a diferença. E aí ela vira e fala, nossa, obrigada, eu precisava disso. Desculpa o desabafo, mas eu precisava disso, né? E que muitas vezes, no nosso mundo, no nosso dia a dia, das terapias, e nós mulheres, a gente não leva em consideração isso. A gente vai lá, faz simplesmente um post legal e acabou, né? E muitas vezes na área de terapias, é esse tato, essa conversa com as pessoas que faz toda a diferença na hora da venda. Então, né, de novo, é uma característica muito feminina. Parabéns nós mulheres que temos isso, porque é isso que faz toda a diferença na hora da gente, né, tá ali no dia a dia com as pessoas. E sabe outra coisa que eu queria trazer para vocês também sobre o que é ser mulher né, nas terapias? É um público, né? Para quem, né, treina terapeutas e tudo mais, é um público que 80 ou 90% é feminino. Existem homens? Existem. Mas então vamos começar a olhar, né? Se é um público mais feminino, o que tem as características ali em comum, né, desse público, que eu posso olhar aquilo como, né, eu brinco, copo meio cheio em vez de meio vazio. Olhar isso como qualidades e não como os defeitos ou coisas a melhorar, como muitas vezes, né, hoje em dia se fala. Né? Então começa a olhar isso e começa a olhar aquilo como uma força, como uma fortaleza, o que tá certo sobre isso que eu não estou percebendo. Porque muitas vezes a gente vai sempre pro errado da gente, a gente sempre vai lá e olha, poxa, eu não conheço tão bem essa técnica, ai, poxa, eu não fiz isso. Vamos olhar para também o que a gente conquistou, o que a gente fez. Eu gosto muito de um exercício que eu, né, aconselho muito a vocês fazerem aqui. E para quem me conhece sabe que eu gosto muito de coisas práticas e eu não gosto de fazer nada se não for para contribuir, né? Então aqui minha primeira contribuição para vocês, assim, de forma prática. Chega no seu final do dia, né? Construa uma lista escrita, que é o meu conselho, mas se você não conseguir fazer escrita, mas pelo menos falada, né? E falada em voz alta, pelo menos para você, né? Gratidão. Pelo que eu sou grato hoje? E começa a olhar as pequenas conquistas, porque muitas vezes a gente olha o grande, né? Ah, eu ganhei 10, 20 mil reais, né? Não, começa a olhar os pequenos, as pequenas coisas, que isso também vai te dar a força para você seguir adiante no seu dia a dia, na sua vida. Então, começa a olhar para isso, né? Então, eu sou grata, sei lá, por eu ter acordado. Eu sou grata por ter tido um cliente hoje. Eu sou grata pela minha casa. Começa pelas coisas pequenas. E se você quiser, né, chegar num outro passo, começa a ser grato pelas coisas que ainda não aconteceram na sua vida, mas que estão ali, na sua lista de desejos, nas coisas que você quer alcançar na sua vida. Então, eu sou grata, né, pela minha viagem no Havaí. Eu sou grata por ter ido, sei lá, para as Maldivas. Qualquer coisa que seja. Então, né, eu queria muito trazer isso para vocês. Daqui 2 dias vai ser o Dia das Mulheres. Então, mulheres, vamos começar a nos valorizar mais, né? E eu queria trazer isso também, nós mulheres terapeutas, porque a gente tem essa característica mais humanizada. Não que os homens não tenham de novo, mas a gente tem essa característica que a gente pode usar mais a nosso favor. Então, quem são essas pessoas, né? E quais características que eu tenho aqui que eu posso contribuir? E comece a olhar. Isso é ser mulher terapeuta. Não é só olhar
né, pros números e tudo mais. E também não é só a caridade, que é o que eu comecei a trazer pra vocês no começo dessa live. Eu comecei a trazer tudo isso pra gente trazer pra essa coisa. Não é também só sobre caridade. Muitas vezes, no mundo das terapias, principalmente alternativas, né? Você tem um dom, você tem que dar de graça, né? Quando a gente trabalha com a intuição, com muitas técnicas aí, trabalha com a intuição. Não, porque você estudou, porque, né, você tá ali dedicando o tempo da pessoa. A pessoa não paga pelo seu dom, né? Porque assim como a gente tem o dom de ser engenheiro, a gente também tem o dom de ser terapeuta. A pessoa paga pela sua hora, pelos seus estudos, pela sua dedicação ali. Então, a gente tem que começar a parar com a hipocrisia também de novo, não é prioridade terapia na minha vida, né? Quem vai querer pagar? E a gente ir lá, eu brinco, né? Entre aspas, eu não posso falar muito essa palavra nas redes sociais, prostituição, né? No mundo dos terapeutas. Não é o desconto que vai fazer a pessoa fechar com você. E muitas vezes, quando você dá desconto aqui, justamente aquele cliente que vai sair reclamando. Então, comecem a se valorizar, né? Mulheres terapeutas. Comecem a perceber como que, né, isso pode fazer a diferença na sua vida. Então, de novo, né? Vamos começar a valorizar, né? Access fala muito sobre perguntas, né? Perguntas empoderam, afirmações, pontos finais, desempoderam. Então, começa a perguntar o que tá certo sobre isso que eu não tô percebendo, né? O que eu tenho de lindo e maravilhoso aqui que eu posso contribuir com o mundo, com a humanidade. É bem isso, a gente tem que valorizar o que a gente tá fazendo, de verdade. Porque se a gente não começa a gente valorizar o nosso trabalho, o que a gente faz, os outros também não vão. E aí, né, gente, vamos de novo, né? Vamos parar de hipocrisia, vamos parar de criancice, vamos ter uma mentalidade aqui adulta, vamos pensar, né? Claro, né? Pode me chamar de você, sim. E aí, é você começar a olhar pra isso, né? Sem ser hipócrita. Cara, por que as pessoas deixam de fazer terapia e preferem comprar uma calça da Levi's, uma bolsa de R$150, às vezes pagar isso numa terapia, elas não pagam. Ou gastam isso no final de semana na balada. Porque nós também, terapeutas, temos nossa comissão. Claro, né, de culpa, entre aspas, porque não existe culpa, só existem escolhas, mas a gente também não valoriza. Quando a gente começar a se valorizar, as pessoas também vão começar a valorizar, né? E aí vamos trazer um pouquinho, alguns anos atrás aí, né? Toda a pandemia e tudo que estava acontecendo. Pra mim, foi o ano que eu trabalhei muito. Todas as pessoas trancadas em casa, a mente não estava funcionando mais direito, todo mundo em crise ali. Me procuraram, né? Então E eu falava assim, em vez de eu pensar que pandemia, puxa, vou correr risco, vou ter problemas financeiros, as pessoas não vão querer fazer terapia, né? É também você olhar pra falar assim, poxa, que oportunidade que eu tenho aqui. E não é oportunidade de ser oportunista, de se aproveitar das pessoas, mas é olhar aquilo como uma oportunidade de negócio. Olhar aquilo como, poxa, agora que as pessoas não estão bem, estão trancadas em casa, estão tendo que lidar com certas coisas, eu posso, né, usar isso a meu favor e trabalhar muito, porque eu realmente, genuinamente estou aqui para ajudar as pessoas, porque é isso que eu gosto de fazer para minha vida, é isso que eu amo fazer, né, na minha vida. Então, vamos começar a olhar para nós nesse sentido, né? Então, é isso. Queria trazer essa contribuição para vocês. É só um pouquinho, né, do que você vê na minha mentoria, do que é ser uma mulher terapeuta, um pouquinho do que eu vivo no meu dia a dia e que eu espero que ter contribuído para vocês. Eu espero que, né, tenha ajudado você de alguma forma, que esteja aqui presente ou que vai ver essa live no futuro. Mas, mulheres, vamos começar a valorizar o nosso trabalho também. E colocar também como prioridade na nossa vida, né? Aquilo que eu falei também um pouquinho no começo. Muitas vezes a gente coloca a casa, coloca outras coisas como prioridade. E que hora vai ser o seu negócio, ganhar o seu dinheiro vai ser prioridade na sua vida. Então, mulheres, um ótimo Dia das Mulheres para vocês. Fiquem ligados aqui na minha programação, nos meus posts, nas coisas que acontecem por aqui. Eu sempre falo que o meu canal é uma contribuição para todos, então ideias, sugestões que vocês tenham, super bem-vindas. Querem que eu traga um tema específico, podem me mandar mensagem que eu sempre trago esses temas específicos. Um ótimo dia para vocês, uma ótima semana. Um beijo enorme. Tranquilo, pessoal?